Livro Melhor é Terminar do que Começar. Capítulo 1. Autobiografia de Daniel Aragão de Almeida. Infância e adolescência. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Isaías 43, verso 2. O primeiro acidente. Segundo os educadores, os anos da infância e adolescência devem ser bem vividos, porque o que seremos no futuro, em parte, depende do que recebemos nesses primeiros anos de vida. Eles rapidamente passam e não voltam mais. Nascido em 1950 em Itaquara, Bahia, sou grato ao Senhor por tudo o que aconteceu nessa fase de minha vida. Devo dizer que em todo o meu viver, desde o nascimento até hoje, nada para mim foi fácil. Nada me aconteceu automaticamente. Contudo, sou tremendamente grato ao Senhor por tudo e da maneira como tudo aconteceu. Mesmo contando com a ajuda de dezenas e até mesmo de centenas de pessoas, tudo foi muito difícil. Hoje, jubilado e jubiloso, posso afirmar que essa experiência, com os fatos que aqui vou revelar, serviu para formar a pessoa que hoje sou. Sou membro de uma família muito grande. São 21 filhos. Tive o privilégio de ser o 8º a nascer. Depois de mim vieram mais 13. Logo, aos primeiros dias de vida, ainda engatinhando o susto. No tempo, muito antes do aparecimento da margarina vegetal, era comum o uso da banha de porco para a fabricação de pães. Meu pai trabalhava em casa preparando essa banha para vender às padarias. O processo era inteiramente artesanal. Certo dia, quando minha mãe trabalhava na fabricação de banha, após derreter a gordura suína em um tacho, em seguida despejar em uma peneira para coar as impurezas da fritura, justamente nesse momento, quando ela se voltava para coar a banha em alta temperatura, não sei como, numa casa de 8 filhos, me deixaram escapar e, engatinhando, fui até a cozinha e puxei em sua saia para ficar em pé, e o pior aconteceu. A vasilha com a banha em alta temperatura se desprendeu de sua mão e eu fui banhado pelo peito afora. Numa cidade sem hospital e sem médico, meus pais não tiveram outra coisa a fazer senão pedir a Deus sua intervenção. É claro que não me lembro de nada. Mas aos poucos a gente vai crescendo, vai sabendo das coisas. Foi o que eu fiz. Então perguntei à minha mãe o que aconteceu comigo e por que tenho o peito e parte do abdômen enrugados de queimadura. Então ela me contou toda a história e disse-me: foi Deus quem o livrou da morte naquele dia. Católicos, como éramos, passamos a noite acendendo vela e apagando vela, esperando a vontade de Deus. Quando você parecia que estava indo, colocava-se uma vela acesa em sua mão. Quando a respiração voltava, tirava-se a vela. Assim, o Senhor Deus lhe salvou da morte. Ao amanhecer, você já estava com sinais de grande melhora e sobreviveu. O Salmo 23 poderia ser um retrato fiel desse episódio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele retrata muitas situações que ocorrem conosco e em nossa vida. Uma das situações ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Na verdade, o Senhor esteve ali comigo naquela noite. Um grande susto. Você já se deparou com um boi dentro de sua casa? Como isso aconteceu, eu não tenho a menor ideia. Eu ainda tenro e indefeso, minha mãe fazia minha papa e eu de repente me deparei com um boi dentro de casa. Perseguido por vaqueiros, achou a porta da minha casa aberta e entrou. Passou por toda a casa e foi parar no quintal. Foi retirado pelos fundos da casa, mas o que deixaram os vaqueiros surpresos foi o livramento. Anjos me livraram e eu nada sofri. A primeira comunhão. Aos 7 anos de idade, entrei para a escola. Nesse tempo não havia educação infantil. As lembranças que ficaram foram minha primeira professora Helenita e a palmatória em cima de sua mesa para ser usada na hora da tomada da tabuada. Enfim, chegou o momento da formatura de 4ª série. Não sei de onde partiu essa orientação,
mas para se formar tinha que fazer a primeira comunhão. Não lembro ter frequentado nenhuma aula de catecismo, mas parti para cumprir a suposta exigência pedagógica da época. No mês de Maria, isto é, em maio. Beatas e beatos saíam da igreja em procissão, percorriam algumas ruas da cidade, nas primeiras horas da manhã, voltando à igreja onde se comungavam. Lá fui eu, no meio dos beatos e beatas, à procura da primeira confissão. Antes da primeira comunhão, o fiel deveria se confessar e em seguida receber a hóstia. Não sei como pude me formar, pois tal exigência eu não pude cumprir. Na hora da confissão, quando me apresentei ao vigário que estava no confessionário, ouvi: está encerrado. Minha mãe insistiu: amanhã você vai de novo, senão você não vai se formar. No dia seguinte, lá fui eu. Acompanhei a procissão e na hora da confissão, novamente o vigário falou: está encerrado. Eu fui então pela terceira vez, e pela última vez aconteceu o mesmo. Voltei para o banco. Na hora de receber a hóstia, eu fui à frente e a tomei. Quando a hóstia me agarrou ao céu da boca, eu senti um desconforto, próprio de uma criança de 11 anos de idade. Coloquei o dedo na boca e a atirei ao chão da igreja. Isso chamou a atenção das beatas ao lado, que me disseram: você cometeu um sacrilégio. Tomou a hóstia sem se confessar e ainda a jogou no chão. Por conta disso, suas vísceras vão sair pela boca. Saí da igreja um tanto atormentado. Fui embora para casa e contei tudo à minha mãe. Disse-lhe: eu não vou mais me confessar, porque a igreja católica me rejeitou. Amém. De alguma forma, participei da formatura. Terminava assim a primeira fase da vida escolar. E agora? Em termos educacionais, a cidade não oferecia mais nada. Nenhum curso profissionalizante, por exemplo. Se acreditasse em predestinação, poderia dizer que estava selado meu destino. Ficar por ali mesmo e ponto final. Mas não era isso que eu queria. O Senhor, vendo os meus planos, me ajudou de forma esplendorosa, como veremos a seguir. O sustento da família. É do nosso conhecimento que a educação doméstica no judaísmo incluía logo cedo na vida o aprender um ofício. Todo judeu, por mais escolarizado que seja, médico, cientista, professor, empresário, etc., tem conhecimento de um ofício, isto é, de uma arte manual ou mecânica. O Salmo 37, 25 nos diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Particularmente, acho que por trás dessa afirmação inspirada está a instrução doméstica no judaísmo do Velho Testamento. Meu pai não é judeu, mas parece ter recebido do Senhor esses ensinamentos. Aos meus 10 anos de idade já não havia 8 filhos, e sim 15. Meu pai planejou ter 30 filhos. Ultimamente soube o porquê. É que desde o governo de Getúlio Vargas que se recebia uma espécie de Bolsa Família para cada filho que nascesse. Recentemente, a minha irmã mais velha, a primogênita, me segredou que houve um mês que ele não recebeu o benefício e ela escreveu, a pedido do seu pai, uma carta ao presidente Getúlio Vargas falando sobre o não recebimento. Nos meses seguintes, tudo foi normalizado. Gostaria muito de ter encontrado cópia dessa carta, mas ficou o testemunho de minha irmã Dinair, a primogênita. Tinha que haver um motivo para ter tantos filhos, não é mesmo? Toda essa filharada trabalhava desde cedo, do menor ao maior, homens e mulheres. De tudo se fazia, além de confeccionar nossos próprios brinquedos, tais como patinete, nossa bicicleta de madeira, bolas de futebol confeccionadas a partir da meia que não servia mais para o uso, ou a partir de bexigas de boi, carros a partir de latas de sardinhas e tampas de borrachas dos frascos de penicilina. Quebrar pedra na pedreira para fazer concreto, vender água no trem, vender pirulito pelas ruas, vender rosário feito de ouricuri, muito consumido na época, pescar, buscar ouricuri seco nas fazendas próximas da cidade, buscar lenha para cozinhar, fazer fufuca, uma mistura de ouricuri, farinha, açúcar e sal. Após passar pelo pilão, era cessada e servida como merenda.
E como se não bastasse, eu e meu irmão Luiz ainda acordávamos às vezes às quartas-feiras e todos os sábados às 4 da manhã para irmos ao matadouro buscar as vísceras dos bois, e às 7 já estávamos no barracão vendendo como feirantes, pois a feira era aos sábados e ainda encontrávamos tempo para estudar. Ufa! Dos 21 filhos, todos desfrutaram dos ensinos domésticos e venceram. E destes, 9 aceitaram a Jesus e são adventistas do 7º dia, além de minha mãe, que descansou no Senhor aos 97 anos de idade. Durante esse período, não posso deixar de mencionar a generosidade de Agenor Araújo, rico fazendeiro e gerente do Banco da Bahia. Esse foi o homem que Deus colocou para ajudar a família de Francisco Almeida, meu pai, uma das mais carentes e a maior da cidade em número de filhos. Empregou 4 filhos quando gerente do Banco da Bahia e depois Bradesco, como presidente da Associação Cultural Itaquarense. Empregou meu pai. Depois, como prefeito, o empregou na prefeitura. Das minhas irmãs, a primeira a ser empregada foi Alaide. Entrou no banco na categoria de serviços gerais, que em seguida passou à escriturária. Como naquele tempo mulher não usava calças compridas, sobrou para mim o serviço de limpar as janelas de vidro e a placa de bronze onde se lia o nome do banco. Alaide cresceu como funcionária do banco e mais tarde tornou-se caixa. Foi transferida e em seu lugar ele empregou Maura, que também se tornou caixa e foi transferida. Em seu lugar ele empregou Antônio. Este mudou de banco e ele chamou Clóvis. Esse último cresceu e se tornou gerente, o que hoje é o Bradesco. Assim foi, um substituindo o outro. E como se não bastasse, ainda empregou o outro filho como frentista em seu posto de gasolina. Fiquei sabendo recentemente que quando surgiam as vagas, um fazendeiro e amigo o procurou dizendo que tinha uma filha muito mais preparada para a função. A resposta foi: você é rico, tem fazenda e recursos. Chiquinho é pobre e só tem muitos filhos. Essa atitude de Agenor Araújo fez uma grande diferença. Foi o pontapé inicial que resultou numa mudança na qualidade da vida de toda a família. Lembro, como se fosse hoje, quando diariamente buscava em sua casa 1 litro de leite que meu pai comprava para os filhos pequenos. Ao atender-me, percebia que sua esposa, por nome Anália, media 1 litro e em seguida adicionava uma boa quantidade, que se transformava em quase 2 litros. Ela sabia que em minha casa havia muitas crianças, que daquele leite precisavam, penso eu. Sua esposa também foi generosa. Em nome da família, sou grato a esse coração generoso. Acredito que tudo não passava de um plano de Deus. Após recordar esse tempo tão congestionado de minha vida, e como tudo aconteceu, não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor estava preparando um futuro para mim, e não se limitou em findá-lo ali. Muito antes de o ter conhecido, ecoa hoje aos meus pensamentos a mensagem que se encontra no Salmo 139, onde diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Salmos 139, 1-6. Ainda faltavam 3 anos para uma luz especial de Deus brilhar em minha vida. Essa luz fez uma enorme diferença. Creio que somente a luz que vem de Deus é capaz de mudar o destino de alguém de forma tão magnífica. No que diz respeito ao aprendizado escolar, a cidade não oferecia praticamente nada. A formação escolar até a 4ª série era a grande motivação de então. Para a elite da cidade, restava estudar fora, na vizinha cidade de Jaguaquara. Mas para quem vivia na pobreza como eu, a 4ª série era o fim da vida escolar.
Ouvindo hoje as reportagens sobre o dever do Estado para com a educação básica, percebo como os tempos mudaram. O aluno que hoje estuda até o 9º ano escolar recebe o uniforme, todos os livros e ainda a merenda. Quando estudei essa primeira etapa da vida escolar, apenas a escola era pública e mais nada. Mas enquanto pensava no futuro, o Senhor entrou com sua providência e brilhou uma luz no horizonte. Surgiram as possibilidades de conhecer mais, de estudar mais e vivenciar outras experiências. Que luz foi essa? Após a formatura na 4ª série, ainda tive que esperar mais 2 anos para que algo pudesse mudar o meu destino. Aí a luz brilhou em dezembro de 1963, quando os adventistas do 7º dia chegaram na cidade e fundaram um colégio, Instituto Adventista Itaquarense, IAI. Com o colégio, vieram também os serviços assistenciais, tais como serviço médico, com a distribuição de remédios e atendimento às famílias carentes, com distribuição de roupas e alimentos, algo nunca visto antes. Isto constituiu um ponto muito positivo para o estabelecimento da Igreja Adventista na cidade. Com a chegada do colégio, muitas famílias adventistas vieram morar na cidade, atraídas também por lotes de terra no sistema de colônia, que foi instalado no município. Um colégio adventista numa cidade tão pequena como Itaquara, com todos esses benefícios, tornou-se um chamariz para muitas famílias, que vieram de vários lugares do Brasil. Essas famílias ajudaram muito na fundação da igreja na cidade.